O futebol, uma paixão que une milhões de pessoas ao redor do mundo, mesmo assim não ficou imune às garras do regime nazi na Alemanha. Durante esse período sombrio, o esporte foi transformado em uma poderosa ferramenta de propaganda, usada para promover a ideologia do Terceiro Reich. No entanto, apesar da manipulação e do controle estatal, houveram aqueles que resistiram. Hoje vamos explorar as profundezas do futebol na Alemanha nazi, destacando tanto o uso do esporte como propaganda quanto as corajosas histórias de resistência que emergiram dessa época. Prepare-se para uma jornada detalhada por um capítulo da história onde o futebol se tornou uma arena de luta entre o poder e a resistência. Mas antes de entrarmos nessa história fascinante e sombria, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos vídeos de curiosidades que trazem à tona histórias pouco conhecidas do futebol e suas conexões com momentos cruciais da história mundial. Compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por futebol e história. Agora, vamos ao que interessa. Para entender a complexa relação entre o futebol e o nazismo, é essencial começar com o contexto geopolítico da época. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi severamente punida pelo Tratado de Versalhes, que impôs pesadas reparações financeiras e limitações militares ao país. Essa humilhação nacional alimentou um ressentimento profundo que serviu de combustível para a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazi. Em 1933, Hitler assumiu o poder e rapidamente estabeleceu uma ditadura totalitária. O nacionalismo extremo, o racismo e o expansionismo territorial tornaram-se os pilares do regime, que logo viu no futebol uma ferramenta poderosa para disseminar suas ideologias. A partir desse momento, o futebol foi totalmente subordinado aos interesses do Estado. O regime começou a reorganizar os clubes de futebol, impondo diretrizes ideológicas rigorosas. Jogadores judeus e outros que não se enquadravam na visão de pureza racial foram sumariamente expulsos das equipes. Em muitos casos, clubes inteiros foram reorganizados para garantir que reafirmassem a ideologia do partido, com treinadores e dirigentes sendo substituídos por figuras alinhadas ao regime. A propaganda estatal infiltrou-se em todos os aspectos do futebol, usando-o como uma vitrine para exaltar a suposta superioridade racial alemã. Na inauguração da que conhecemos hoje como Mercedes-Benz Arena, a casa do Stuttgart foi batizada como Adolf Hitler Kampbahn, em homenagem ao então chanceler da Alemanha, mas ao fim da Segunda Guerra o estádio passou a se chamar Century Stadium e Kampbahn respectivamente. Em 1949 passou a se chamar Neckarstadion por conta de um rio chamado Neckar que passa pela região. Em 1993 o estádio passou a se chamar Gottlieb Daimler Stadion em homenagem ao inventor alemão Gottlieb Daimler. E desde 2008 o estádio se chama Mercedes-Benz Arena devido à concessão de nomes cedidos à multinacional do ramo automobilístico sediada na região. Um dos episódios mais emblemáticos dessa instrumentalização do futebol pelo nazismo foi a preparação da seleção alemã para a Copa do Mundo de 1938. A competição, realizada na França, ocorreu em um momento de tensão política crescente na Europa. Após a anexação da Áustria, o Bigode decidiu incorporar jogadores austríacos à seleção alemã, criando uma equipe que deveria simbolizar a unificação e o poder do Terceiro Reich. No entanto, essa tentativa de criar uma super equipe foi um fracasso retumbante. A Alemanha foi eliminada na primeira fase da competição, depois de um empate contra a Suíça e uma derrota por 4-2 no jogo de desempate. Essa eliminação precoce foi um golpe duro para a propaganda estatal, que tinha investido pesadamente na imagem de invencibilidade da equipe. A derrota expôs a realidade de que, apesar da propaganda, o regime não podia controlar tudo, especialmente no campo do futebol. Mas enquanto o regime tentava usar o futebol para seus próprios fins, haviam aqueles que resistiam. Um dos exemplos mais notáveis de resistência ao nazismo no futebol vem do Bayern de Munique. Sob liderança de Kurt Landauer, um judeu que foi presidente do clube durante o início do regime, o Bayern resistiu à pressão para se alinhar completamente às diretrizes do partido.
Landauer foi forçado a deixar o clube em 1933 e posteriormente preso e enviado ao campo de concentração de Dachau. No entanto, ele conseguiu sobreviver e, após a guerra, retornou a Munique, onde foi novamente eleito presidente do Bayern. A resistência do Bayern, mesmo que silenciosa, foi uma afronta ao regime e um exemplo de como alguns clubes e indivíduos se recusaram a ceder às imposições estatais. Outro episódio de resistência ainda mais dramático ocorreu fora das fronteiras da Alemanha. Em Kiev, na Ucrânia ocupada pelos alemães. Em 1942, um grupo de ex-jogadores do Dínamo de Kiev, que trabalhavam em uma padaria sob condições de extrema pobreza, foi convidado a jogar contra uma equipe de soldados do regime. Conhecido como o Jogo da Morte, tema o qual podemos trazer um vídeo especial para contarmos com mais detalhes. Essa partida se tornou um símbolo de resistência. Os jogadores ucranianos, mesmo cientes das consequências, decidiram jogar para ganhar. Eles venceram os nazis por 5-3, uma vitória que foi vista como um ato de desafio e resistência. No entanto, essa bravura teve um alto custo. Muitos dos jogadores foram presos e executados pelo regime, transformando essa partida em um trágico símbolo da luta contra a opressão. Enquanto alguns clubes resistiam, outros tentavam apagar as marcas deixadas pelo período nazista após o fim da guerra. O Schalke 04, por exemplo, foi o clube mais vitorioso da Alemanha durante a ditadura. Suas vitórias foram amplamente usadas pela propaganda do Terceiro Reich para promover a ideia de superioridade racial e a eficácia do regime, mesmo com o Schalke contando em seu elenco com vários jogadores de origem polonesa. No entanto, após a queda do regime, o clube enfrentou o desafio de se distanciar desse passado sombrio. Até hoje, o Schalke 04 lida com as consequências dessa associação, sendo um exemplo de como a história do futebol durante o nazismo deixou cicatrizes profundas e difíceis de apagar. Mas nem todas as histórias relacionadas ao futebol na era nazista foram de cooperação ou submissão ao regime. O jornal oficial do partido nazi, o Volkscher Beobacher, frequentemente cobria eventos esportivos, incluindo futebol, com um viés claramente propagandístico. O jornal usava reportagens de futebol para promover a ideologia nazista, exaltando as vitórias como provas da superioridade ariana. Em contrapartida, jogadores de origem judaica ou de outras minorias eram vilipendiados ou simplesmente apagados da história do esporte. Essa manipulação da mídia esportiva foi uma ferramenta crucial para o regime nazista em sua tentativa de controlar a narrativa pública. Antes da ascensão do regime, existiam vários clubes de futebol judeus na Alemanha, como o Bar Kocha Berlim e o Akoa Viena, este na Áustria, mas profundamente influenciado pelos acontecimentos na Alemanha. Esses clubes eram símbolos de identidade e orgulho para as comunidades judaicas, mas com a ascensão dos nazistas ao poder, esses clubes foram desmantelados, seus membros perseguidos, e muitos acabaram nos campos de concentração. A destruição desses clubes foi um golpe devastador para o futebol judeu e um exemplo claro de como a ditadura procurava erradicar qualquer forma de diversidade cultural. Karl Oberhuber, um oficial da SS, tornou-se conhecido como Fußballführer, que significa o líder do futebol, em alemão, por seu papel em usar o futebol como ferramenta de controle social. Ele foi responsável por implementar as políticas do regime dentro do esporte, garantindo que todos os clubes estivessem em conformidade com a ideologia estatal. Oberhuber utilizava o futebol para recrutar jovens para as fileiras da SS, promovendo a ideia de que o esporte poderia formar os futuros soldados do Reich. Sua figura é um exemplo de como o futebol foi explorado para servir aos objetivos militares e políticos do regime nazista. Essas histórias revelam as muitas camadas da relação entre o futebol e o nazismo. Enquanto o regime via no futebol uma oportunidade de propaganda e controle, clubes e jogadores, em diferentes contextos, encontraram maneiras de resistir e desafiar a opressão. O futebol na Alemanha nazi é uma lembrança poderosa de como o esporte, em sua essência, pode ser usado tanto para promover ideologias sombrias quanto para resistir a elas. O legado do futebol durante o regime nazista é complexo e cheio de nuances.
As tentativas de manipulação e controle por parte do regime contrastam com as histórias de resistência que surgiram, mostrando que, mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano encontra maneiras de lutar pela dignidade e pela liberdade. Se você gostou deste conteúdo e quer conhecer mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E claro, deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e qual tema você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!